Boa tarde para todos. Estamos iniciando aqui a orientação de TCC do curso de Artes Visuais da noite do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. E hoje a gente tem como tema da nossa orientação a confecção dos objetivos, tanto objetivo geral como objetivo específico, e também, se der tempo, a, o assunto que é a metodologia de pesquisa e o cronograma de execução do TCC, tá bom? Tem algumas pessoas que ainda não entraram, mas estão chegando. Ricardo também chegou agora, e a gente acabou de começar. E os demais colegas que por acaso não conseguirem, né, chegar na hora, a gente está gravando justamente por causa disso. Gente, eu estou compartilhando com vocês aí na nossa tela aquela apostila que a gente está usando para fazer o projeto, né? Na verdade, o projeto é os primeiros pensamentos, as primeiras ideias e aqueles tópicos que fazem parte de você saber antes de escrever o trabalho para te dar um caminho, né? Para te orientar num caminho. Então, a gente já viu tanto o tema, né? Vocês escolheram o tema, a gente já viu a delimitação do tema, que é bastante importante, e na aula passada nós discutimos, conversamos e houve a orientação sobre o problema de pesquisa, tá? Então, o problema de pesquisa, como eu, né, conversei com vocês, é aquela pergunta que você se faz, né? Por que acontece isso, né? Qual é a importância disso? E aí você vai fazer uma pesquisa, que na verdade vai ser o TCC, para justamente responder essa pergunta, que é o problema de pesquisa, tá? E hoje, a tarefa da nossa orientação de hoje é definir os objetivos gerais, específicos, né? Os específicos vai ter uma tarefinha para vocês, porque semana passada não teve tarefa, então hoje vocês estão mais tranquilos, mas para a semana que vem tem. E aí depois metodologia e cronograma, tá? Gente, nessa apostila que vocês estão vendo, que eu escrevi para vocês, para facilitar, né, a nossa orientação, também que seja um material de consulta para vocês, eu destaco que o TCC, né, esse trabalho de pesquisa que vocês vão fazer, que vai depois dar origem a um artigo científico, ele tem um objetivo, mas dividido em dois tipos de objetivo. Então, vocês vão ter que pensar num objetivo geral para o trabalho e depois tem que pensar nos objetivos específicos, né? Como o nome mesmo diz, o objetivo geral é o maior, ele é mais amplo, mais abrangente, e o objetivo específico é sobre uma parte dentro do trabalho, que eu já explico daqui a pouquinho, tá? Então, o objetivo do trabalho, ele é composto por uma ação que você, estudante, vai fazer, mas ele é uma ação intelectual. Às vezes a gente fala em ação, dá a impressão que você vai correr, andar, né, patinar, surfar, mas é uma ação intelectual, tá? E essa ação intelectual, ela vai ser realizada pelo pesquisador, ou no caso de vocês, pelos pesquisadores, para quê? Para responder o problema de pesquisa que vocês traçaram, né, na semana passada. Só, gente, que segundo as regras científicas, né, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e segundo, né, as regras da ciência, o objetivo geral, ele sempre tem que iniciar com um verbo que está no tempo infinitivo. Então, um verbo, porque ele é uma ação, ele é alguma coisa que você vai fazer. A gente já viu aqui que é uma ação intelectual, então é relacionado a cognitivo, a pensamento, né? Só que é uma ação que tem que estar nesse verbo infinitivo. Então, o objetivo geral, ele sempre vai ser escrito, redigido, iniciado por esse verbo no infinitivo, e que indique essa ação que você vai fazer para responder o problema de pesquisa. Tem alguns exemplos aqui, como refletir, compreender, pensar, pesquisar, entender, analisar, discutir, estudar, perceber, comparar e etc, tá? Gente, por que eu coloquei esses exemplos para vocês? Porque vocês podem perceber que sempre o infinitivo é aquele verbo que termina com ar
ou ir. Tá? Então, refletir, analisar, compreender, entender. Então, esse terminado em ar, e ir, ele já está no tempo infinitivo. Então, é uma, né, hashtag fica a dica para a gente relembrar essa coisa dos tempos verbais. E esses exemplos também eu coloquei para vocês, né, o refletir, compreender, pensar, pesquisar, entender, analisar, discutir, estudar, perceber e comparar, porque eles são verbos de ação mental. É algo que você faz com a sua parte intelectual, com a sua parte cognitiva do ser humano, tá? E logo abaixo tem uma tabela que é uma taxonomia, que é a taxonomia de Bloom, tá? Que é um autor que fez essa tabelinha justamente para você facilitar na questão da utilização de verbos. Então, aí tem vários verbos que vocês podem, né, pegar, se basear, ver, né, se cabe para a pesquisa de vocês. Só que esses verbos, eles estão separados por nível de compreensão. Então, os verbos relacionados a você conhecer algo, né, bater o olho e falar, isso é essa coisa. É uma ação intelectual mais simples. Então, dentro da ação intelectual de conhecer, de conhecimento, tem esses verbos que você pode usar. Então, ó, o apontar, o arrolar, o definir, enunciar, inscrever, marcar, recordar, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear. Então, por exemplo, nomear os tipos de deficiência intelectual. Isso é uma coisa fácil de fazer, né? Para nossa cabeça, para o nosso estudo, é fácil de fazer. Então, ele está ali no nível do conhecimento, porque você tem que conhecer os tipos de deficiência, né? Ou de intelectual, e você vai simplesmente dar o nome, né? Ou você vai arrolar, que é você também fazer uma lista. Para o nível de compreensão, aí você descrever, por exemplo, descrever os tipos de deficiências cognitivas. Aí você tem que colocar o nome e explicar, né, descrever ali, relatar o que é. Então, sobe um pouco a ação intelectual que você vai fazer. Então, descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, narrar, reafirmar, traduzir e transcrever são verbos que você usa quando você está querendo compreender algo, tá? Para aplicar algo que você conhece, então você conhece, compreende, você tem que aplicar aquilo. Então você vai usar outros verbos, como por exemplo, o próprio aplicar, ou então demonstrar. Por exemplo, demonstre os passos da dança contemporânea, os principais passos da dança contemporânea. Então, você tem que conhecer os passos, compreender eles, e você vai pegar e aplicar, você vai colocar em prática. Então, você vai demonstrar. Num estudo, poderia ser por fotos, tá bom? E também a descrição. Então, por exemplo, demonstrar, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, usar ou traçar. É quando você aplica um conhecimento que você compreendeu. Agora, gente, o nível da análise, da síntese e da avaliação são considerados ações verbais, ações mentais complexas. Então, para você analisar algo, você tem que ter uma bagagem teórica muito grande, você tem que ter conhecido aquilo, você tem que ter compreendido aquele fenômeno, aplicado, usado, né? Realizado aquele fenômeno, e depois você vai analisar. Então, se você na sua pesquisa pretende analisar algo, você pode usar os seguintes verbos: analisar, calcular, classificar, comparar, contrastar, que é fazer um contraste, comparar, né, por exemplo, comparar 3 teorias de metodologia de ensino da artes. Então, é algo mais complexo, tá? Criticar. Então, criticar a teoria triangular da Ana May Barbosa do ensino da artes na escola. Para você, né, fazer uma crítica é um desenvolvimento intelectual muito complexo. Debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar e experimentar. Síntese, gente, você pegar, conhecer algo, compreender, praticar algo, analisar algo, você vai sintetizar, deixar, né, de uma forma mais simples.
Então, você pode armar, articular, compor, constituir, coordenar, criar, dirigir, reunir, formular, organizar, planejar, prestar, propor, esquematizar. Tudo isso verbos de ação mental. E por último, que é uma das ações mentais mais complexas que o ser humano precisa fazer, né, gente? Que é avaliar algo. Então, para avaliar algo, você tem que conhecer, compreender, aplicar, analisar, comparar, sintetizar, e para você dar um juízo de valor, né? Dar um valor para aquilo, fazer uma avaliação. Então, se você for avaliar algo, você pode usar os seguintes verbos: ajuizar, apreciar, ou mesmo avaliar, por exemplo, a importância das diversas metodologias, a importância das TICs no ensino da artes. Então, você vai pegar todas as TICs, conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar, e depois vai falar se é interessante ou não, tá? Então, avaliar, eliminar, para você eliminar algo, você tem que, né, conhecer, você tem que compreender, você tem que fazer análises, estimar, julgar, ordenar. Porque ordenar é muito complexo, gente. Para você falar o que é mais importante do 1 ao 10, você tem que conhecer muito, tá? Preferir, selecionar, taxar, validar e valorizar. Gente, essa imagem aqui, né, na verdade, essa taxonomia de Bloom é só para ajudar a gente na questão de escolha dos verbos. Então, como vocês já têm, né, o problema de pesquisa, e hoje a gente vai traçar com vocês o objetivo geral, essa taxonomia de Bloom, né, com esses vários verbos aqui, ela vai ajudar mais vocês, na verdade, para fazer os objetivos específicos. Então, até eu vou colocar lá no WhatsApp de vocês não consegui colar a imagem. Vou ver se eu consigo colocar no WhatsApp de vocês essa imagem aqui. E vou para vocês poderem fazer também a tarefa da semana que vem, tá? Não consegui colar lá. Então, depois eu faço isso com mais calma, porque eu estou tentando aqui e não deu certo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um print da tela, que é melhor, tá? Acho que vai dar. Aí eu copio para vocês lá no WhatsApp e vocês já têm esse material. Agora deu. Ótimo. Já está lá no grupo para vocês, tá bom? Gente, então, tirando essa parte aqui do objetivo geral, nós vamos aqui para alguns exemplos de objetivos gerais, né, de acordo com aqueles temas que nós vimos na semana passada. Então, lembra que o tema era a BNCC e a arte? E aí a delimitação do tema foi a proposta da BNCC para o ensino do desenho na educação infantil? Então, quando você vai fazer o objetivo da pesquisa, na verdade, gente, anota aí, hein? O macete é pegar a delimitação do tema de vocês e colocar um verbo na frente. Doutora, eu posso colocar qualquer verbo? Não. Um verbo que tenha a ver com o problema de vocês, com o que vocês querem estudar. Então, exemplos aqui de objetivos gerais. Compreender a proposta do BNCC para o ensino do desenho na educação infantil. Exemplo 2. Entender a relevância do ensino da arte para alunos de inclusão no ensino médio. Exemplo número 3. Verificar a importância do uso de materiais reciclados nas aulas de artes para os anos iniciais do ensino fundamental. Exemplo número 4. Olha o verbo. Analisar o ensino da arte no ensino médio como promotor para a formação do sujeito cidadão. Exemplo número 5. Verificar a possibilidade de interdisciplinariedade no ensino da arte na escola. Exemplo número 6. Analisar a proposta da BNCC de arte no ensino fundamental. Exemplo número 7. Discutir as possibilidades de uso da metodologia triangular do ensino da arte para a educação infantil. Exemplo número 8. Descrever e analisar o ensino do desenho, pintura e escultura nas aulas de arte nos anos iniciais do ensino fundamental. Aqui está errado porque, ó, eu copiei e colei lá do problema, ó, não tem esse ponto de interrogação no final, tá? Porque não é uma pergunta. Exemplo número 9, comparar e analisar. Percebam que aqui, gente, tem 2 verbos. Então, no objetivo geral, pode ter 2 verbos. Eu aconselho, como, né, trabalho de TCC, de curso de graduação, fazer um verbo só. Mas é possível que tenham 2 verbos, ó, comparar
e analisar as metodologias do ensino da gravura e estilogravura nas aulas de artes para os anos iniciais do ensino fundamental. Exemplo número 10, verificar a importância da arte e da cultura digital na formação dos alunos do ensino médio. E o 11, o mesmo verbo, verificar a importância da arte e a educação em museus e ONGs, tá bom? Então, todos começam com um verbo no infinitivo e um verbo de ação intelectual. Gente, qual é a tarefa que nós temos para hoje, tá? Que eu até vou abrir aqui, ó, um novo arquivo para a gente poder relembrar todos juntos. Deixa eu aumentar até a letra aqui para ficar melhor para todo mundo. Eu queria que vocês pegassem das anotações de vocês qual foi a delimitação do tema de cada grupo. Vocês podem passar para mim? Sim. Vamos lá. Quem tem anotado aí? Delimitação do tema. A do meu pode falar já? Pode sim. A utilização das TICs no ensino da arte nos anos finais do ensino fundamental. Anos finais? Calma aí que tem gente pedindo para entrar na aula. Deve ser a Ana. Provavelmente. E aqui é ela mesma. Vamos lá, gente, voltando. Apesar que não tô... Deixa eu compartilhar com vocês de outra maneira, porque vocês não estão vendo o que eu estou escrevendo aqui, então é melhor que vocês vejam. Só um minutinho. Então, deixa eu parar essa apresentação da apostila e deixa eu apresentar agora, parar a apresentação. Isso, e agora eu vou colocar na tela esse texto novo aqui. Então, a utilização das TICs no ensino da arte nos anos finais, é isso, iniciais? Finais. Finais do ensino fundamental. Grupo 2, vocês têm aí fácil, gente, a delimitação do tema? Oi, Cláudia, boa noite. Oi, gente, Boa noite. Tenho sim, está aqui abrindo na tela. Então, dita aí para mim, por favor. Musicalidade na educação inclusiva dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês estão vendo aí meu documento, gente? Então, musicalidade na educação inclusiva dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos lá, gente. Então, como grupo 1 aí, a gente iniciou com o grupo 1, qual que é o macete para fazer, tá? O objetivo geral. Então, vocês têm lá como delimitação do tema, a utilização das TICs no ensino da arte nos anos finais do ensino fundamental. O que vocês querem saber sobre a utilização das TICs? A importância? Como ela é utilizada? Se ela é importante? Tudo isso. Então, o ideal é que a gente pesquise lá nos verbos, ó, então aqui estão os verbos, tá? Por exemplo, vamos ver aqui. Apontar? Não. Arrolar? Quer fazer uma lista? Não. Definir? Não. Enunciar? Não. Inscrever? Não. Marcar? Não. Recordar? Não. Você vai fazendo o quê? Tentando. Então, por exemplo, aqui, ó. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, Ana? Tudo. Analisar a utilização das TICs no ensino da arte nos anos finais do ensino fundamental. Fundamental 2? Não, nos anos, não tem anos... Os anos finais do ensino fundamental, tá? É nos anos finais ou no ensino fundamental 2, mas a nomenclatura correta agora é anos finais do ensino fundamental, um palavrão, né? Foi um deslize aqui, desculpa. Mas o analisar, gente, fica aí nesse caso excelente, tá? Uhum. O analisar está no nível da análise, tá? Então, por exemplo, se vocês fossem interpretar, era uma ação mais simples, mas também, né, o analisar é mais interessante. E se você fosse descrever,
Aí seria você ir num lugar, ver como que as pessoas estão utilizando e depois só descrever, né? Então, você não ia analisar, não ia interpretar, não ia nada. Então, eu acho que analisar é um verbo bom, tá? Porque dentro da análise, você pode descrever, você pode, como que fala, interpretar, você pode avaliar, pode fazer várias coisas. Então, é um verbo muito bom, gente. Então, anotem aí para a gente deixar esse. Pode ser como objetivo geral? Pode, né, Ana? Pode, ok. Então, Tá tá, bom, joia. perfeito. Batemos o martelo aqui, ó. Objetivos de pesquisa. Ok. Definido. Vamos lá, grupo 2. Musicalidade na educação inclusiva dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. Gente, o que vocês querem fazer em relação à musicalidade? Então, dentro desses verbos aqui, ó, vocês poderiam, por exemplo, definir o que é musicalidade na educação infantil. Aí, Então, Cláudia, na parte do a gente- conhecimento, é pouco, né? É só definir. então, Cláudia, Ah, a gente se reuniu ontem e a ah. gente propôs um objetivo geral, assim, propomos analisar a relevância da musicalidade na inclusão, entender como a aula de música interfere positivamente na inclusão, usando como recorte o ensino fundamental 1 dentro da cidade de São Paulo. Isso, A gente calma, discutiu ontem à noite e já... calma, Ricardo, vamos lá, calma. Isso que vocês fizeram é excelente, ele já é uma forma de escrita, então isso que vocês fizeram, deixa aí anotado, porque vocês vão usar isso daí que vocês fizeram quando estiverem escrevendo o texto, tá? Mas quando a gente está definindo, por exemplo, o objetivo tem que ser mais direto e mais simples, e assim, pronto, acabou. Se você fala assim, analisar isso para entender e depois fazer isso e tal, fica já dentro da escrita, da introdução, você vai usar isso daí, tá excelente. Tá? Então, acho que eu vi aí a palavra entender, analisar, né? Isso, Eu achei bacana. exatamente. Uma palavra também bem legal que ficaria bom para vocês, ó, deixa eu até voltar lá na página para a gente testar, tá? É bom ir testando, por exemplo, seria discutir a musicalidade na educação inclusiva dentro, porque quando você vai discutir, você pode analisar isso para entender aquilo, então você vai colocar no seu estudo uma discussão, né, de pontos positivos, de pontos negativos, se ajuda, se não ajuda, se favorece a inclusão, se não favorece. Eu acho que é um verbo bem bacana. Mas a gente pode colocar também discutir e analisar, por exemplo, tá? Ou só analisar. Deixa a gente olhar mais um pouquinho aqui a lista. Aplicar, demonstrar, parará, analisar, calcular, comparar, não. Criticar é muito pesado, né? Distinguir, tratar, experimentar, não. Articular, compor, constituir, não. Dirigir, não. Tal, avaliar é complicado. Escolher também não. Selecionar. Então, acho que dentro aí do analisar pode ser também, e do discutir também acho interessante, gente, tá? Assim, a discutir, é chique, entendeu? Chique. Chique. Lê de novo aí para mim. Lê de novo aí para mim tudo. Não vou te cortar agora, Ricardo. O que vocês escreveram? Leio. Não, uma palavra que dá para entrar também, eu acho, é experimentar no sentido de práticas, né? Mas o que a gente fez, propomos, a gente já fez em forma de texto, né? E vocês não vão experimentar, na verdade, né? Porque a gente está em pandemia, não vai dar para vocês irem na escola, fazerem as práticas, então tem que ficar para uma especialização. A nossa parte dessa de experimentação num processo qualitativo, né? Não quantitativo. A gente vai pegar poucos professores, inclusive amigos nossos que já trabalham com ensino fundamental 1, e fazer uma pesquisa qualitativa, né? Sim, mas daí vocês não vão experimentar, não vai fazer parte experimentar. O que dá para fazer, deixa eu pegar os verbos aqui. Entendi. Deixa eu ver. É verdade. Vocês vão, como vocês vão, né, verificar algumas práticas que alguns professores fazem,
Aqui, tá vendo no descrever, que você vai ver os que profissionais fazem, você vai poder, por exemplo, colocar no papel? Dentro dessa parte, então, embaixo já tem discutir. Então, acho que para vocês é melhor colocar discutir, porque o analisar a gente usa mais quando é pesquisa bibliográfica. Então, você vai ver conceitos, vai ver bibliografias, vai ver autores e vai analisar. E aqui, como vocês vão ver, né, uma forma de vocês verem vai ser, tipo, na prática, que é o relato de alguns professores, né, que vão fazer análise de conteúdo das falas desses professores. Eu acho que o discutir é mais interessante, viu, gente? Mas aonde? Então, vocês vão Discutir a pegar tanto musicalidade? ideias mais conceituais, que tem que ter a parte, né, mesmo com o estudo qualitativo, em loco, né, o estudo ali de campo, com a entrevista com diversos professores, vocês também vão fazer a parte que tem que ser bibliográfica, vão ver algumas coisas nas teorias. Então, acho que o discutir engloba tudo isso. Engloba, sim. Mas eu acho que essa parte da pesquisa empírica, assim, dessa pesquisa direta, ela é um apêndice dentro do trabalho. A gente vai discutir primeiro a inclusão, depois uma pedagogia de inclusão, e depois o que a gente pensa é pesquisar, por exemplo, o tempo que é dedicado à música dentro da sala, na aula de arte. Sim, então, vocês vão conversar com os professores, né? Por exemplo, vai lá e para 5, você pega, ó, a gente até pensando, eu pensei, na verdade, até falei para eles, mas não discutimos, e pegar os colégios e pedir por e-mail mesmo, né? Quanto tempo de música é dado na aula de arte. Isso. Ou vocês podem fazer no estilo de questionário, dá trabalho, viu, gente? Porque tem que pensar no questionário, validar o questionário, ou então entrevista que vocês possam fazer pelo Google Meets aqui mesmo, e aí vocês conversam com alguém, e aí vocês podem gravar, que é mais fácil, às vezes, do que a pessoa simplesmente escrever, tá? Mas entendo que sim, seria uma parte do trabalho de vocês que estaria lá como um terceiro tópico da pesquisa que a gente vai ver depois, tá? Fala, Larissa. Exatamente. Eu queria saber também se é válido aquelas pesquisas que tem no Google, sabe? Quando montam um questionário e as pessoas entregam a resposta. Sim, aquele Google Forms, que é um formulário que tem umas perguntas, a pessoa responde e já vai automático para você, né? Isso. Sim, ele é válido, Larissa, só que assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro das normas científicas, para você fazer um questionário para entregar para professores, primeiro você tem que validar o questionário. Então, você vai fazer o questionário, você vai entregar para um número de pessoas responder, para você ver se o questionário está bom. Tá? Então, a gente vai ter que passar por esse processo. E aí, se o questionário estiver bom, aí que você vai aplicar, tá? Para as pessoas da sua pesquisa, os professores né, que vocês vão selecionar para saber como é que eles estão fazendo essa questão da musicalidade dentro da aula deles. Então, o que vocês podem fazer também já para a semana que vem, como o grupo já é maior, né, dar uma pesquisada sobre a questão de questionários dentro da pesquisa. Porque daí vocês veem também já um pouquinho de como que é a validação desse questionário, porque tem que ser validado, tá? Assim, você saber que tá bom o questionário para aquilo que você quer pesquisar, de acordo com, para depois passar para os professores que vocês querem entrevistar, tá joia? Mas é por aí mesmo, ele pode ser feito assim com o Google Forms, sim, o Larissa, sem problemas nenhum. Por e-mail, por Google Forms, né? Ou por entrevista, e depois vocês vão definir a melhor forma para vocês e para as pessoas também que vão ser quem vocês vão consultar, tá? Vamos lá, gente. Obrigada. Então, discutir, vamos fechar... Professora, e quem pode estar fazendo essa avaliação para a gente das questões e quantas questões, assim, mais ou menos você acha o ideal? Então, vocês têm que reunir o grupo, depois que a gente fechar o objetivo geral e específicos, para construir as perguntas. Aí a gente pode marcar uma orientação, eu com vocês, para definir assim, só com o grupo de vocês, para a gente fechar só essa parte, e aí a gente vê como é que faz a validação e depois como é que vocês mandam para as pessoas esse questionário, tá?
mas é uma coisa assim que não é tão simples, como parece às vezes, né? Porque as normas científicas têm disso, não é qualquer questionário, né? Do jeito que você acha, tem que ter uma validação, ver se vai, né? Se as perguntas que você fez estão de acordo com o que você quer pesquisar, com o seu problema de pesquisa, com seus objetivos. É meio chatinho, mas a gente faz uma orientação daí comigo só com vocês, tá joia? Tá ok, professor. Porque daí a gente, vamos aos pouquinhos assim, porque eu acredito que agora no mês de março a gente termine tudo isso, aí vocês vão ficar com abril e maio para fazer a pesquisa e depois a gente tem que finalizar, tá bom? Mas depois vocês vão ficar, tipo, um mês só pesquisando, depois um mês só escrevendo e depois a gente finaliza a pesquisa, tá? Mas vamos tentar transpor essa etapa aqui do objetivo, tá, gente? Então, vocês já têm os objetivos gerais das pesquisas dos dois grupos, tá? Então, o primeiro, analisar a utilização das TICs no ensino da arte nos anos iniciais do ensino fundamental. E o segundo, discutir a musicalidade na educação inclusiva dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. Gente, a tarefa que eu vou passar para vocês agora está condicionada à explicação dos objetivos específicos, tá? Gente, o que são os objetivos específicos? A tarefa que eu vou dar é para vocês fazerem isso para trazer na semana que vem, tá? Então, vocês anotem aí que semana que vem vocês têm que trazer para mim de 2 a 3, podendo ser 4, tá? Então, de 1 a 4 objetivos específicos. Aí eu vejo na semana que vem a gente alinha, corrige e etc. O que é um objetivo específico, gente? É muito parecido com o objetivo geral, porque ele é uma ação intelectual que você vai fazer também, tá? Que os pesquisadores vão fazer, mas ele é típico de cada parte do trabalho. Então, por isso que ele chama específico, porque ele vai falar o que você vai fazer de ação intelectual, né, no seu cognitivo, em cada parte do trabalho, tá? Para responder o problema de pesquisa, tá tudo atrelado, tá, gente? Geralmente, a gente divide os objetivos específicos, né, e até as partes do trabalho, em 2 ou 3 tópicos. No caso de monografia, gente, a gente fala em capítulos, 2 capítulos, 3 capítulos, tá? No caso de artigo, a gente chama de tópico. Então, o artigo de vocês vai ter, tá, a introdução, aí vai ter o desenvolvimento e vai ter a conclusão. Então, dentro do desenvolvimento, você pode ter 2 tópicos, 3 tópicos, 4 tópicos. Quanto mais tópicos, maior a pesquisa, complexa a pesquisa. Então, vocês podem escolher, dentro do tema que vocês vão estudar, de 2 a 3 tópicos. É o ideal, tá? Começando sempre pelo assunto mais geral, tipo definição de inclusão, até chegar no assunto mais específico, que seria a parte, assim, principal do trabalho, a musicalidade ou a musicalização dentro da inclusão nos anos, né, iniciais do ensino fundamental. Então, geralmente, o assunto mais geral é estudado no primeiro tópico e o assunto mais específico é estudado no segundo tópico, tá? E os objetivos específicos, eles também sempre têm que iniciar com um verbo no infinitivo, que é esse que está na tabela, né? Um verbo de ação intelectual, de ação mental. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, gente. Ó, objetivo geral. Verificar a importância do uso de materiais reciclados nas aulas de artes para os anos finais do ensino fundamental. No caso desse objetivo, como ficou os objetivos específicos? Como ficaram os objetivos específicos? Primeiro, verificar o conceito e o uso de materiais recicláveis. Então, antes de falar, né, se é importante, se não é, se usa, se não usa, o que é um material reciclado? Né? Qual que é a classificação disso? Qual que é o conceito disso? Então, o tópico 1 seria para verificar o conceito e o uso, os diversos usos que você pode fazer de materiais reciclados, tá? O tópico 2 da pesquisa, investigar os benefícios do uso dos materiais reciclados no ensino da arte. Então, vocês viram que o objetivo específico passou de algo mais geral, o que é um material reciclado, e depois o que a pesquisa queria mesmo, mais específico, ver os objetivos, os benefícios. Então, para falar que é importante, você tem que ver os objetivos, tá vendo aqui no geral, verificar a importância?
Então, você tem que ver os benefícios da utilização, né, dos materiais reciclados para falar, para responder se ele é importante ou não. Vamos ver outro aqui, ó, objetivo geral. Analisar, ó, já tem um aí parecido com o de vocês. Analisar a metodologia do ensino da gravura, estilogravura, nas aulas, aqui também tem que tirar nas aulas de artes para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, como que ficou o objetivo, como que ficaram os objetivos específicos nesse exemplo aqui? 1, apresentar metodologias de ensino da artes. Então, é um tópico que você vai falar. Para ensinar artes na escola, existe essa metodologia, explica essa outra metodologia e essa outra metodologia. Aqui tem 3 tópicos, ó. Então, o segundo objetivo seria comparar, já que você apresentou no objetivo número 1, específico número 1, você vai comparar as metodologias do ensino da arte para o ensino da gravura e estilogravura. E no 3, aqui são 3 tópicos, ó. Discutir e analisar as metodologias do ensino da arte para o ensino da gravura e estilogravura nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Então, aqui são 3 tópicos, tá? Então, o que eu quero de vocês para a semana que vem, gente, é o seguinte, presta atenção no exercício. Vocês vão escrever numa folha, e a gente vai transcrever semana que vem aqui para a tela, tá? Vocês vão escrever objetivo geral da pesquisa de vocês, que a gente definiu hoje, e vocês vão colocar objetivos específicos, 1 e 2, ou 1, 2 e 3. Mas antes de escrever o objetivo específico, eu quero que vocês coloquem também no exercício de vocês, ó, aqui, ó, objetivo geral. Aí vocês podem colocar aqui, ó, tópicos da pesquisa. Então, você vai colocar tópico 1. Aí, vamos ver. Eu quero falar sobre conceito de musicalidade. Ou conceito de tics. Quero saber o que é, tá? 2. Quero ver os benefícios. Benefícios da musicalidade para a criança. Vamos supor que o terceiro, eu quero ver, assim, o que os professores fazem, né? Ou, então, assim, como... Eu já errei aqui. Como os professores ensinam música na escola. Então, vem que você definiu 3 coisas que você quer saber, tá? 3 coisas que você quer saber. Essas 3 coisas, se você souber, você vai analisar a metodologia do ensino aliás, você vai discutir a musicalidade como inclusão? Ah, sim. Então, depois que vocês fizerem os tópicos, aí vocês vão escrever os objetivos. Por exemplo, conceito de musicalidade. Vocês vão falar o quê? Exemplo, tá? Um verbo. Conhecer o conceito de musicalidade. Então, vai ser aquele tópico da pesquisa que vocês vão fazer o quê? Ah, a musicalidade é isso, é formado por isso, é manifestada dessa forma, um autor fala isso, outro autor fala aquilo, tá? Os instrumentos que são importantes, não sei o que lá, tudo que você sabe sobre a musicalidade, tá? O 2, você quer saber os benefícios da musicalidade. Então, você vai pegar um verbo, verificar os benefícios do ensino da música. Música nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Mas depois que eu verificar os benefícios, eu vou fazer o quê? Ah, como que os professores usam? Então, discutir metodologias de ensino da música na escola. Sei lá, né? Nos anos iniciais do ensino fundamental.
Então, se você fizer um tópico, fica mais claro para depois você colocar um verbo e desenvolver o objetivo, tá, gente? Então, a tarefa para vocês na semana que vem é essa, tá? Trazer o objetivo geral, os tópicos que você quer pesquisar, né? Os subtemas aí da sua pesquisa, as partes da sua pesquisa e também trazer uma tentativa de fazer o objetivo com esses verbos que eu mandei para vocês. E aí, na semana que vem, a gente vai verificar esses objetivos específicos que vocês redigiram, ver se está certo, se estiver certo, ok, se não estiver certo, a gente corrige, se der para melhorar, a gente melhora, né? Para isso que eu estou aqui. E aí, a gente fecha essa parte dos objetivos, e na semana que vem, a gente já começa a falar da metodologia, que, né, eu imagino já que o da Ana e do Diego vai ser a metodologia da pesquisa bibliográfica e a do outro grupo, a metodologia da pesquisa de campo. Mas isso é melhor a gente ver semana que vem, porque tem mais tempo e tem algumas coisas para eu explicar para vocês, tá? Tá bem. E por hoje, gente, aprenderam como é que faz objetivos específicos. Sim, sim. Uhum. Sim, de uma forma bem mais fácil do que eu tinha aprendido, porque eu na primeira vez que eu fiz um TCC, a gente não tinha a gente tinha orientação, mas era referente a conteúdo, não sobre a esquematização de tudo. Sobre a metodologia, né? Gente, esse negócio da metodologia é enrolado. E para entender, tem que te explicar bem explicadinho mesmo, porque se você não tem uma explicação mais simples mesmo, vira um bicho de 7 cabeças. E se você pega a explicação mais detalhadinha, você fala, até que é tranquilo, até que tem a ver, né? Então, porque é uma coisa que você vai construindo, é um passo a passo, e, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, quanto mais vocês internalizarem e entenderem, né, o tema, a delimitação do tema, o problema da pesquisa, os objetivos, depois você deslancha para escrever e para estudar, gente. Se isso não tiver claro para vocês no início do TCC, vira um bolo, uma loucura, uma confusão o TCC. Então, tendo isso delimitado, né, como um projetinho, vocês têm que ter numa folha, né, o tema, a delimitação do tema, o problema, objetivo geral, objetivos específicos, a metodologia justificativa e o cronograma, aí depois, para pesquisar mesmo, fica muito mais fácil, gente, muito mais fácil mesmo, tá? É como se você estivesse caminhando numa estrada, mas tivesse as placas, né? Faz isso, vira para cá, vira para lá, ou do que você ficar perdido aí pesquisando, tá bom? Que bom que você achou que deu para entender, Diego. Gente, alguma dúvida sobre essa parte do objetivo geral específico? Opa, eu aqui, Cláudia. Oi, fala, Luiz. Oi, tudo bem? Tudo Então, bem. assim, o nosso grupo, assim, é usar a musicalidade para a inclusão. Assim, a gente pode especificar tipos de alunos com deficiência para justificar a nossa inclusão, porque, por exemplo, eu pesquisei aqui sobre a dislexia, que é uma dificuldade de crianças na dificuldade de aprender a ler, escrever e interpretar palavras. Sim. Assim, eu teria que colocar esse objetivo, assim, dentro do nosso tema da musicalidade, Tem, ó. com os objetivos, né? Ó, uma coisa aqui, ó, é importante, vocês poderiam colocar como primeiro tópico da pesquisa de vocês, conhecer o conceito de musicalidade e as principais dificuldades de aprendizagem. Ou então, gente, já colocar isso, ó, no segundo, tá? Aqui, ó, quer ver? Conhecer, que vocês já estão pesquisando, né? Conhecer as principais dificuldades de aprendizagem. E no tópico 3, né, seria verificar os benefícios, vocês poderiam ter 4 objetivos, tá? Verificar os benefícios do ensino da música nos anos iniciais e discutir as metodologias de ensino na escola. Porque daí é importante também na hora que o leitor, né, vai ter contato com vocês, ter primeiro esses 2 conceitos para depois começar a discussão dos benefícios, de como que se ensina, como que se insere, né, essa questão do ensino da música e vai desenvolvendo a musicalidade aí dos alunos, tá? Mas é isso aí mesmo, Luiz, vai estar dentro dos tópicos que vocês vão estudar.
Talvez até o primeiro aqui, de vez do segundo, tá? Primeiro, as dificuldades de aprendizagem, segundo, os objetivos. Entendi. É exatamente isso. Mais alguma dúvida, gente? Não, acho que tudo certo. Então tá bom, gente. Lembre-se que é importante vocês, o grupo, se reunir uma vez por semana, nem que for para dar um oi, nem que for por mensagem no WhatsApp, qualquer coisa. E é interessante também que vocês possam fazer essa atividade não meio que juntos ao mesmo tempo, porque às vezes nem dá para reunir as 4 pessoas do grupo no mesmo dia, no mesmo horário. Mas ter um grupo ali que vocês estão, né, falando, colocando e definindo isso juntos, tá? Porque não adianta chegar no final da pesquisa e falar assim, mas daí não fui eu que fiz, não fui eu que defini, por isso que, né, não deu certo. Não, todo mundo tem que pensar junto, tá joia? Gente, bom trabalho para vocês, bom exercício aí, vai ser bacana esse exercício, e semana que vem a gente já vai definir os objetivos específicos, e aí tem a última ou a penúltima parte, ó, porque semana que vem é deixa eu pegar meu calendário aqui, é dia 23, então até o dia 30 a gente fechou toda essa primeira parte do TCC, e aí vocês vão ter um mês para pesquisar, estudar e fazer e acontecer, e depois vocês têm mais um mês para escrever, que daí eu vou ensinar, tá, gente? Como é que escreve, como é que redige, como é que coloca isso tudo no papel. Combinado? Combinado. Então tá bom, gente. Boa semana para vocês. Até terça que vem. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp. Até. Até. Boa noite, professora. Boa aula. Boa noite. Boa noite. Gente.